Bom dia, meus amores, bom dia, Pai do Senhor Jesus, para todos vocês esta manhã, a paz do Senhor. Quero dizer a você, irmãs, que Deus escuta, Deus ouve a tua oração. Muitas vezes você ora e você fica desesperado, achando que Deus não está ouvindo a tua oração. Mas Ele, Senhor, ouve e vê a tua oração. Deus quer falar com você esta manhã. Tem uma palavra forte da parte de Deus para deixar para você esta manhã. Se encontra em Gênesis, Êxodo 2, 23. Diz assim a palavra do Senhor: não se preocupe, irmã, achando, não se desespere, que Deus não está com você, que Deus não está ouvindo a tua oração. Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do deserto, Deus está com você. E Ele diz para você: não temas, não se apavore, porque você está vivendo agoniada. Creia no Senhor Jesus, confie nas suas promessas. Palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 2, 23 diz: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel, então, gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então Deus ouviu a oração do povo e Ele atentou para a aflição do povo. Porque a Bíblia diz que quando o faraó que conhecia José morreu, o outro faraó que assumia tornou os egípcios escravos. E os egípcios cresciam muito, por isso o faraó os afligia cada vez mais, para que não crescesse. Mas diz a palavra do Senhor que quanto mais o faraó afligia o povo, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava. Porque faraó tinha medo que o povo crescesse tanto e se revoltassem, contra eles em guerra. Mas o povo não sabia guerrear. Os israelitas não sabiam guerrear. Não tinha crescido, porque eles passaram uns 430 anos no Egito. Então eles eram cuidador de ovelhas, de gado, eles não sabiam guerrear. E Faraó tinha medo por causa do crescimento do povo. Mas diz a palavra do Senhor: e viu Deus que os filhos de Israel e atentou. Deus viu para o sofrimento, para a servidão dos filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então diz aqui: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consumia. Queimava, tinha fogo, mas não se consumia. Então Moisés disse: eu vou chegar mais perto para ver essa grande maravilha. De o fogo estar queimando, ali, e a sarça não se consumir.
Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Então o povo clamava, o povo orava. Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Então Deus conhece o sofrimento do seu povo. Disse ainda o Senhor: Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e conheço o seu sofrimento. Então Deus, ele vê a nossa aflição, ele conhece o nosso sofrimento. E no dia certo, ele desce para nos livrar. Por isso desci a fim de livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra que é boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu e do Ferezeu, do Ezeu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimidos. Então Deus ouviu a oração e viu o sofrimento do povo, a opressão debaixo da mão de Faraó. E Deus decidiu descer para libertar o seu povo. Eita, glória! Então, meus irmãos, Deus ouve e Deus vê o nosso sofrimento. E ele desceu para libertar o povo da mão do Egito. Você acha, irmãos, que Deus mudou? Que ele não é o mesmo? Ele continua, irmãos. Ele continua sendo o mesmo. Ele quer ouvir o meu e o teu clamor. Muitas vezes passamos por situações e achamos que Deus não está se importando, que Deus se esqueceu de nós, mas ele não esquece dos seus. Você vê, irmãos, que Deus fala assim: ainda que a mãe que amamenta se esqueça do filho, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, mesmo assim eu não me esquecerei de ti. Então a Bíblia diz, né? O Senhor não esquece de nós. Ele está sempre vendo o nosso clamor. Ele nos avisa quando há uma traição. Muitas vezes os barulhos de fora, os muitos barulhos não deixam que eu e você preste atenção quando Deus está falando conosco. Até eu mesmo, irmã, também erro, eu também sou cheia de falha. Até eu mesmo, Deus às vezes fala comigo e com 2, 3 dias depois daquilo que ele tinha me avisado, é que eu vou dizer: Deus avisou. Né? Deus avisou, mas muitas vezes a gente escuta muitas vozes que vêm de fora e não escutamos, não prestando atenção quando Deus fala com a gente, muitas vezes nos avisando. Não fique achando que Deus não ouve teu sofrimento, que Deus não ouve a tua oração. Porque ele viu e ouviu a oração e desceu para libertar o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor diz a Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés já estava 40 anos
foragido, 40 anos tomando conta das ovelhas do seu sogro. Nem era dele, né? Era do sogro. E ele disse: quem sou eu? Disse-lhe, Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Então Deus disse para Israel, para Moisés, que ele ia com ele. Sempre que Deus nos chama, nós damos sempre uma desculpa. Eu não tenho condições, eu não tenho estudo, eu não sei falar, eu sou uma criança. Então, cada vez que o Senhor nos chama para o propósito dele aqui na terra, quase todos sempre têm uma desculpa. Por quê, irmãos? Porque ninguém quer renunciar a si mesmo para fazer a obra de Deus. Muitos não querem renunciar a si mesmo para fazer a obra. Querem fazer de qualquer jeito e do jeito e não mudar. Não deixar que Deus transforme. Muitos são chamados, mas continuas fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Amém? Uma vez, irmãos, amém, eu deixo essa palavra para você e eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Eu ainda estava nova convertida, poucos anos, tinha 2 ou 3, eu tinha 4 anos, né, que eu tinha aceitado Jesus. Aí eu tive um sonho, eu orava muito mais do que eu oro hoje. Quando a gente é nova convertida, é aquele amor no coração. Então minha mãe tinha falecido há pouco tempo. E eu olhei e vi uma nuvem no céu, né? E ali vocês sabem que Deus usa o que você tem na mente para falar com você. E uma voz, como se fosse a minha mãe, mas eu sei que não era, que era o anjo do Senhor, disse para mim, há 24 anos atrás, disse para mim assim: Ritinha, minha mãe me chamava de Ritinha, né? Ritinha, o caminho é muito estreito. Quando eu escutei essa voz me dizendo que o caminho era estreito, eu me levantei chorando e pedindo a Deus para que me ajudasse a passar naquele caminho, me ajudasse a chegar à terra prometida. Então, o Espírito Santo falou comigo assim: faça a obra de Deus com cuidado. Há 24 anos atrás, Deus já falava para que eu fosse fazer a obra de Deus. E eu sempre relevante, não prestava atenção. E ali, quando Deus falou, né, faça a obra de Deus, creio que foi o Espírito Santo que falou, faça a obra de Deus com cuidado. Tudo que Deus colocar, né? O anjo só disse isso, né? Faça a obra de Deus com cuidado. Eu me acabando de chorar, porque eu queria passar naquele caminho. Que minha mãe disse, né? Mas eu sei que não foi minha mãe, foi o anjo do Senhor. Disse que o caminho era estreito. Então eu clamei a Deus para me ajudar a passar naquele caminho. E ele disse: faça a obra de Deus com cuidado. Muitas vezes o que Deus coloca na nossa vida, nós não colocamos em primeiro lugar. Eu passei muitos anos, meus amados e minhas amadas, sofrendo, porque por não colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Hoje, já depois de idosa, né? Eu reconheço, eu me acordo, nem tomo café, não faço nada, enquanto eu não venho aqui falar do amor de Deus para vocês. Dizer a vocês, irmãos, que Deus ouve e Ele vê o teu clamor. Não se desespere, não pare de confiar em Deus, porque no tempo certo Ele vai descer, Ele vai responder às tuas orações.
Há quantos anos, irmãos, esse povo no Egito vinha clamando? Eu me lembrei também, falando em clamor, da oração, né, que Jabes fez a Deus. A gente lê, né, e diz a oração, né, que ele pediu para que nenhum mal lhe sobreviesse, para que Deus alargasse as suas fronteiras. Aí a Bíblia diz, e Deus respondeu a oração de Jabes. Mas a Bíblia não diz quanto tempo passou para Deus responder. A Bíblia diz que ele fez a oração, mas não diz quanto tempo passou. E diz, Deus respondeu a oração de Jabes. Ele orou dizendo que o Senhor me abençoe, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Mas ele não diz, né? A Bíblia não diz quanto tempo passou para que viesse ser respondida a oração de Jabes. Só diz que Deus respondeu. Então eu quero dizer a você, não fique inquieto, não faça a oração e fique inquieto achando que Deus não vai responder. Tenha calma, continue orando, continue buscando. A Bíblia diz aqui, né, sobre a oração de Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Aí aqui diz, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, mas não diz quanto tempo Deus passou para responder. Diz que Deus respondeu. Então, se você está pedindo algo a Deus, irmão, confia. Não deixa de estar orando, não deixa de crer que o teu Deus faz aquilo que a gente pede e muito mais. A palavra dele diz que Deus fará mais do que pedimos ou pensamos. Então, confia no teu Deus. Não deixa de confiar nesse Deus maravilhoso. Deus é lindo, irmã. Deus é maravilhoso. Ele te ama a tua família. Amém? Eu vou orar por vocês esta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida de todas as pessoas inscritas neste canal nas tuas mãos. Pedindo ao Senhor, aleluia, Jesus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha restaurar as famílias, libertar os cativos da mão do inimigo. Que o Senhor venha entrar com providência na vida daqueles que têm causa na justiça. Que o Senhor venha abrir portas para aqueles, dar novas oportunidades, aqueles que estão necessitando. Muito obrigado pelo teu amor, meu Pai, para com todos nós. Eu sei que o Senhor veio, desce para livrar o teu povo do mal. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas na vida de todos inscritos deste meu canal. Também eu oro por todos aqueles que ainda vão se inscrever. Muito obrigada, meu Pai, pela vida do teu povo. Muito obrigada, Senhor Jesus, por todos inscritos deste canal. Que o Senhor venha abençoar, venha prosperar. Abençoa as pessoas na vida financeira, na vida espiritual. Aqueles que têm firma, que o Senhor venha abençoar. Aqueles que têm causa na justiça, Pai, que o Senhor venha destravar. Que todas as barreiras, minha irmã, que impedem teu crescimento, que impede a tua vitória, venha cair por terra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo levante do inimigo venha cair por terra. Em nome de Jesus. Que Deus venha abrir as janelas do céu para te abençoar. Amém? Seja fiel ao Senhor. Confia nele, irmãs, e o mais ele fará por ti. Não perca a esperança no Senhor. Não perca a esperança nas suas promessas. Amém? Deus abençoe todos vocês. Que a graça do divino venha ser na vida de vocês. Cada vez mais, aquele que está fraco na fé, o Senhor venha fortalecer, renovar. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Que Deus venha renovar as suas forças.
você que está fraco, você que está enfermo, que Deus venha curar você. Você que está com depressão, que o Senhor venha te curar. Irmãs, eu vejo muitas pessoas, é porque vocês pedem oração para minha filha que está com depressão, mas vocês não passam essa oração para elas. Passa essa oração, irmã. Você que tem filho, que tem parente que está com depressão. Irmã, eu tive uma depressão tão forte em 2018 que eu não me lembro nada que eu falava. O inimigo tomou minha mente, eu só falava besteira. Hoje eu estou aqui para a honra e glória de Jesus Cristo, orando por todos aqueles que têm depressão, que são angustiados, tristes, que acham que Deus não vai curar. Deus cura, irmã. Eu estou aqui, sadia, para a honra e glória de Jesus Cristo, falando do amor de Deus para vocês. Confia no Senhor, irmã, porque eu já tive essa depressão tão forte. Como eu já falei aqui, eu tive uma depressão quando eu perdi minha filha, mas era diferente, era aquela depressão, aquela tristeza, chorando direto. Mas em 2018 o inimigo tomou tanto a minha mente, irmã, que o que eu falava eu não me lembro hoje. Sei nada do que eu falava. Ele usava a minha boca para dizer besteira. Eu ficava turbada da mente falando coisas que não devia se falar. E Deus transformou minha vida para que hoje eu fale do amor dele para vocês. É Deus que está mandando eu dizer isso a você, irmã. Ninguém dava nada por mim, minha irmã. Eu era um lixo à esquerda, só falava besteira. Hoje eu falo aqui do amor de Deus, da transformação que Deus faz na minha vida. Eu não lembro nada, irmã, do que eu falava. A opressão do inimigo na minha vida era tão profunda que hoje eu não sei nada do que eu falava, mas sei que falava besteira. Porque o inimigo, irmã, quando ele usa você, ele quer destruir os servos do Senhor. Aqueles que têm chamado, o inimigo quer destruir. Passe essa palavra para as pessoas, irmã. Passe para a pessoa, sua filha, seu parente que está enfermo. E veja que Deus cura, que Deus liberta, minha irmã. A depressão era tão profunda, irmã. A opressão do inimigo na minha vida era tão profunda que eu falava coisas que eu não queria falar. E hoje eu não me lembro de nada, minha irmã. Nada. Se perguntar o que é que você falava, não sei. Eu só sei que Jesus me curou. Amém? E que Ele venha curar a sua família também. Que Deus venha libertar aqueles que estão na opressão, nas drogas, nos álcool, meu Pai. Ô Jesus, faz a obra, restaura as famílias, restaura os casamentos, meu Pai. Em nome de Jesus. Creia, irmã, que não é em vão que Deus me curou, que hoje eu falo... Não é em vão, irmã, que Deus me curou, que hoje eu estou aqui para falar do amor dEle, para com todos vocês, para com todos nós. Amém? Que Deus te abençoe.